Amém? Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vamos meditar na palavra de Deus? Diz assim, Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Olha para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aqui está falando sobre os últimos momentos antes de Jesus ir para a cruz. Jesus sempre foi próximo aos discípulos, sempre esteve perto deles, para orientar, para corrigir, para disciplinar, para abençoar, para ensinar, para guiar. Jesus estava sempre perto. Só que o que me deixa triste nessa mensagem aqui, e você acabou de ler comigo, é que quando Jesus estava no pior momento e precisava ali de pessoas para o ajudar, a palavra diz que Pedro seguia de longe, já não estava perto do Senhor Jesus. Por que Pedro estava seguindo de longe? Porque ele percebeu que daquele momento para frente era necessário ter muita força para aguentar o que viria. E na vida é igual. Todo mundo aqui, sem exceção, já teve momentos na vida que você teve que escolher aguentar e ter força, ou cruzar o braço e deixar tudo acabar. Creio que a maioria aqui escolheu aguentar e segurar com força. Parabéns para você não desistiu. Você não é tão fraca ou fraco como tu pensa que é, ou como alguém falou que tu é. Tu não é fraco nem fraca, tu é até muito forte para aguentar o que tem aguentado. Só aguenta o que tu aguenta quem é forte, diga glória a Deus. Então Pedro seguia o quê? De longe. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus, quando fora preso, não levaram para a cadeia, levaram para a casa do sacerdote. Isso é estranho. Quando alguém vai preso, vai para a sua casa, a polícia bate no teu apartamento, olha, eu trouxe um bandido aqui, para botar na tua... Não, vai para onde? Para a esquadra, para a cela, não é assim? Mas com Jesus foi o contrário. Colocaram na casa do sacerdote, porque Jesus estava causando incômodo naqueles líderes daquela época. Presta atenção, a sua bondade, a sua honestidade, o seu bom caráter, a sua disciplina, a sua fé vai incomodar pessoas. E elas vão querer prender você. Prender como? Prender você naquilo que elas querem que você não avance. Elas querem te prender na desmotivação, querem te prender no desânimo, querem te prender no seu passado. Você já não está lá, pois não? Você agora está aqui, no presente, mas elas querem te prender lá. Lá tu era uma pessoa, hoje tu é outra. Mas tem gente que quer te meter lá, na casa do passado, na casa do fracasso, na casa da derrota. Mas Jesus quer te colocar na casa dele, na presença dele. Então observe, irmãos e irmãs, que Jesus, quando estava preso, o erro maior foi colocar ele na casa do sumo sacerdote. E ele, quando estava ali aflito, porque ele passou também por aflições, ele mesmo falou que no mundo a gente teria aflições. Ele deixou isso bem claro. Eu amo Jesus porque ele sempre foi sincero comigo e contigo. Ele nunca falou que seria fácil. Ele nunca falou, me siga que vai ser maravilha. Ele nunca falou isso. Ele falou que ia ser espinhoso, ia ser uma guerra, ia ser luta, ia ter lágrimas, ia ter sangue. E ele ainda deixou claro falando, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Ele deixou a pessoa até à vontade, ele nem obriga. Ele nem obrigou a pessoa a seguir. Ele não obriga e deixa claro que vai ser difícil. Olha só,
Ou seja, para seguir ele tem que ter mesmo amor no coração. Não é igual o diabo, que o diabo promete um monte de coisa: riqueza, fama, sucesso. Só que na riqueza, na fama e no sucesso vão ter lutas. Só que o diabo só apresenta o que? A parte bonita. E a pessoa cai fundo, cai logo. Ela aceita logo. Por quê? É um convite sem ter a parte negativa, é só a parte boa. Quando a pessoa dá a alma, aí ela vê a parte ruim, já é tarde. Tiram a própria vida, como muitos artistas fazem por aí. Na internet tem um vídeo, vários, chamado Clube dos 27. Memoriza isso. Clube dos 27. Pesquisa que você vai encontrar. São artistas muito famosos na época, que quando completou 27 anos morreram. Há um grupo assim, é um pacto que é feito. Eles começam com 20 anos a fama, crescem, ficam famosos, só que o pacto que fizeram com Satanás é, quando completar 27, morre, perde a vida. E tem isso na internet, não é brincadeira, é algo verídico. Clube dos 27, um monte de artista com 27 anos, foi embora, de forma até estranha, mas não é estranha, para o mundo é estranho, para nós que conhecemos a luz, que é Jesus, não é estranho. Foi um pacto que eles fizeram e Satanás falou: olha, eu vou te dar tudo, tu vai ter fama no mundo inteiro, vai viajar o mundo inteiro, vai comprar o que você quiser, mas quando fizer 27 anos, eu vou te levar. E eles na ganância assinam um contrato, dá o sangue, faz, aceita. Quando faz 27, a vida é tirada. Ou seja, por que eles fazem isso? Porque eles só olharam a parte boa, mas o mal escondeu que no final de tudo, nossa alma é eterna, vai para o inferno. Ganharam fama, poder, sucesso, e cadê eles agora? Acabou a igreja. Ou seja, venderam a alma por um momento de prazer. Nunca troque a sua vida por um momento de prazer, que os prazeres passam, mas a vida continua. Diga glória a Deus. Quem entende o pastor? Não se venda por um prato de lentilha, por uma nota de 500 euros. Não se venda por promessas fúteis, por promessas vazias. Dê a alma para aquele que deu a vida por você. O diabo não deu a vida por ninguém, ele faz ao contrário, ele arranca a vida. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia fala que Pedro seguia o quê? De longe, estava fraco na fé. Pedro aí já estava fraco na fé. Não tenho vergonha de falar isso, ele já estava morto na fé. Não era aquele Pedro que viu os milagres e as maravilhas. Esse Pedro aqui já estava derrotado, já não orava, já não buscava. Quando Jesus precisou dele, ele ficou bem de longe. Vamos ler de novo para você entender? Versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia o quê? De longe. Olha só, já não tinha aquele fogo da fé de comunhão. Continuando, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro ficou sentado, preste atenção, junto de pessoas que blasfemavam de Jesus. E o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E Pedro sentou na roda dos escarnecedores. Eu não falei que ele já estava mal? Seguia de longe e foi sentar no meio de pessoas que não amavam Jesus. Mas não para por aí. Olha o que diz o versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Aí começou o quê? A acusação. O diabo é assim. Viu que o Pedro estava fraco na fé, já não tinha o fogo do Espírito Santo, mas estava buscando um fogo estranho. Ele ficou perto do fogo estranho. Ao invés de ficar no fogo do Espírito,
Santo. Olha a diferença aí. Cuidado com o tipo de fogo que você deixa entrar na tua vida. Há fogo que vai te levar realmente para o fogo ardente, mas há fogo que vai te levar para o fogo do Espírito Santo. Cuidado com o tipo de fogo. Tem amizade que é fogo estranho, é um fogo que vai queimar tua reputação, teu nome, teu caráter. É um fogo, mas não é o fogo do Espírito Santo, é um fogo ardente, é um fogo ruim. Cuidado com esse fogo. O fogo que tem que estar na tua vida é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo que não destrói a gente. Lembra da sarça pegando fogo? Quando Moisés viu a sarça, a Bíblia fala que Moisés achou estranho. Por que ele achou estranho? Porque é normal, presta atenção, isso é história. É normal na história verídica, no deserto ali do Sinai, existem sarças, que é uma folha, uma árvorezinha. É normal pegar fogo por causa do calor. Só que quando a sarça pega fogo, elas queimam, são destruídas. Mas quando Moisés falou assim, eu vou lá para ver essa maravilha. Por que ele falou maravilha? Porque estava pegando fogo e não estava sendo destruída. Olha só como é forte. Por isso que Moisés falou, peraí, tem algo estranho aí. Porque todo santo dia eu vejo a sarça pegando fogo, virando cinzas. Mas aquela não, o fogo é até mais bonito. É um fogo forte. E não está destruindo nenhum galho. Eu tenho que ir lá ver o que é aquilo. Olha o fogo de Deus, como é diferente. Qual é o fogo que você quer na tua vida, hein? É o fogo que destrói tua vida? Ou o fogo que mantém sua vida de pé? Repita comigo, eu quero o fogo que mantém minha vida de pé. É o fogo de Deus, igreja. Mas Pedro estava no fogo estranho. Ele estava no fogo ruim. Olha, presta atenção. Quando ele chegou perto do fogo estranho, veio logo alguém e falou assim, esse aí estava com ele. Na hora foi acusado. O diabo é rápido. Entrou no território do mal, o mal pega na hora. É igual a teia de aranha. A aranha faz a teia, mas ela não obriga o mosquito a entrar na teia. Mas o mosquito coitado, vai voando, pum, bate na teia, pronto. A aranha fala, já ganhei minha comida. E ela vai e come aquele mosquito, sem fazer esforço nenhum. O diabo é igual. Prepara a armadilha, prepara pessoas. Não vai preparar qualquer pessoa, vai preparar pessoas até belas para te confundir. Tu vai cair na teia. E o diabo fala, mais um que eu peguei para minha coleção, mais uma alma que eu consegui colocar na minha teia. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Vocês estão percebendo a mensagem de hoje? Quem está percebendo? Então veja como Pedro começou a ter uma decadência. Deus nos chama para crescer, não para cair. Quando Jesus chamou Pedro, não foi para ser fraco, frouxo, derrotado. Foi para ser um guerreiro. Mas naquele momento, ele deixou-se levar pelo coração, pelos pensamentos, pelas emoções. Por isso que eu oriento o povo a não tomar decisões pelas emoções. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Você tem que se acalmar primeiro, respirar fundo, deixar as coisas acalmarem, para depois refletir e aí decidir. Pela emoção, a gente faz tudo errado. Eu já fiz muita coisa errada, eu falo por mim, pela emoção. E tu a mesma coisa, a maioria aqui, se não todo mundo, menos as crianças. Criança, coitada, pronto. Mas a maioria já tomou decisões pelas emoções e deu tudo errado. Deu tudo errado. Por quê? Porque a emoção, ela confunde a razão. Jesus sempre usou o quê? A razão. O próprio Jesus estava ali preso e ele preparou Pedro. Ele falou, Pedro, você vai me negar, Pedro. E Pedro falou assim, não, Senhor, por ti darei até minha vida. Ou seja, emoção. Falou, é um fala barato, igual papagaio. Fala e na hora não faz. Pedro virou um crente papagaio. Não, Senhor, por ti eu dou minha vida
enfrento isso e aquilo. Estava no meio de gente que odiava Jesus. Já estava seguindo de longe. Cadê o Pedro que falou que dava a vida por Jesus? Cadê ele? Eu não estou vendo ele aí. Eu estou vendo agora um outro Pedro. Vamos continuar. Versículo 57. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Meu Deus. Olha para mim, igreja. Imagina eu estar num sítio, estar num restaurante, ou estar num shopping, em algum lugar, e vem tu com algum parente e fala: olha, aqui é o pastor Pedro. Eu falo: eu não te conheço. E vira as costas e vou embora. Você ia gostar? Pedro fez isso, igreja. Sabe o que é triste? Pedro estava tipo aqui com o pessoal. Jesus estava onde está aí Dona Rosa, um exemplo. A distância era essa aí. E a mulher: olha, é tu, andava com ele. Não, eu não conheço. E ele olhou para Jesus: eu não conheço esse homem não. Olha só. Pensa agora aí. Pensa, eu dei um exemplo meu. Eu falando que não te conheço e tu vai ficar triste. Imagina Jesus, hein? Imagina Jesus pensando assim: como é que tu não me conhece, rapaz? Eu curei tua sogra, te prosperei para pescar, você virou um bom empresário. Como é que tu não me conhece se eu te mandei largar tudo e me seguir, te consagrei apóstolo e tudo? E Pedro: olha, nem conheço esse homem. Olha só, igreja. Aí eu volto a perguntar: é o mesmo Pedro do início? É o mesmo? Não, é outro. Olha para mim, presta atenção. Eu estou falando de Pedro, mas eu e vocês temos que ter cuidado. Se a gente não vigiar, a gente pode ficar que nem ele. Sabia disso? Ah não, eu sou uma super mulher, sou um super homem, nunca vou ficar assim. Cuidado, hein? O tempo passa, as coisas mudam, situações surgem, temos que vigiar. Eu estou falando de Pedro, mas amanhã pode ser eu a fazer isso ou pior. E tu a mesma coisa, fazer isso ou até pior. Essa mensagem de hoje, de Santa Ceia, é para você evitar falhar. Falhar todo mundo falha, mas dá para evitar, vamos evitar. Quem conduz aqui? Vocês conduzem, não é? Quando você vê a contramão, o sinal de contramão, você vai para lá? Você sabe que não pode, não é? E se você quiser ir, você pode ir? Pode. Se você quiser, você vai na contramão. Mas vai dar problema, vai ou não vai? Vai ter acidente, vai vir a polícia, vai fazer o teste do bafômetro. Ou seja, você sabe que não pode, mas se você quiser ir, você pode ir. Eu sei que não pode na contramão, mas se eu quiser eu vou. Mas eu vou ter que pagar as consequências depois. Foi o caso aqui de Pedro. Ele sabia o que estava fazendo, presta atenção nisso. Ele sabia que estava mentindo, negando o seu Salvador, mas não para por aí, vamos continuar. Versículo 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Olha só, segunda vez. O outro falou: tu é dos tais, né, que ficam pregando aí, né, do Galileu, né? Tu segue o Galileu, o de Nazaré, o Nazareno, você segue ele. Não, homem, nem eu conheço, eu não sou. Primeiro falou que não conhecia, agora já falou: não, eu não sou dos tais. Primeiro falou que não conhecia Jesus, agora falou que não era dos discípulos. Ele próprio negou a posição abençoada que Jesus tinha dado para ele. Não negue as coisas que Deus tem dado para você. Não negue a paz que Deus lhe deu. Quando você fala assim, ó, eu não vou conseguir, você negou a força que Deus lhe deu. Quando você fala, vai dar tudo errado, você negou a promessa de Deus, que a promessa de Deus diz que vai dar certo, e você falou que não. Quando você fala assim, ó, eu acho que isso não é para mim, você negou uma conquista que Deus preparou para ti. Olha quantas formas existem da pessoa negar a Cristo. Está vendo como são as coisas? Então, por favor, vigia e não negue. Se é para negar, negue o diabo, negue o pecado, negue o que é errado, aí você vai negar. Mas o que é bom, não negue.
Diga glória a Deus. Continuando, 59. E tendo passado cerca de 1 hora, quantas horas? 1 hora, outro afirmava dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Olha aí, vamos ver o que ele falou, né? O 60, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Jesus tinha dado um sinal a Pedro: quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. E aí o galo cantou. Quando você nega Jesus, sabe que você também ouve o canto do galo? Mas sabe qual é o canto do galo? O peso da consciência é o canto do galo. Sabia disso? Quando você faz algo que não agrada a Deus ou até sua família, o canto do galo bate na hora na tua cabeça. É o peso da consciência ou a voz da consciência. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele negou a igreja 3 vezes. Negou a igreja. Ele conhecia Jesus, igreja. O pior foi o final, hein? Ele falou, homem, eu não compreendo o que diz. Olha só, estava maluco, estava choné, como fala o português, estava choné da cabeça já o Pedro. Eu não compreendo. O homem não falou grego, nem falou italiano, falou em hebraico. E Pedro, eu não compreendo o que dizes. E o galo vai e canta. Quando o galo cantou, igreja, olha o que aconteceu. Então, essa parte é forte, viu? Eu vou ler bem devagar. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, ficou olhando fixo. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Olha só, Jesus olhou bem nos olhos dele e não falou uma palavra, só olhou. E aí Pedro lembrou. Olha o que aconteceu, 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Por favor, eu não quero que você chore amargamente. Eu quero que você chore, se é para chorar de alegria, de emoção, de entusiasmo. Eu quero que você chore de felicidade, mas amargamente eu não quero. Chorar amargamente é um choro que dói a alma. É um choro de fracasso, é um choro de perda, é um choro de derrota, é um choro azedo, é um choro ruim. Foi o choro de Pedro. Ele chorou amargamente porque ele sabia a besteira que tinha cometido. E Jesus olhou bem na cara dele. Só que Jesus é nobre, é sábio e tem alteza, é um rei. Jesus é um rei educado, não disse uma palavra, nem bateu boca. O que é de Deus não bate boca, só olha e Deus toca. Diga glória a Deus. Amém? É forte isso, hein? Jesus é de Deus, era o próprio Deus, ele só olhou e tocou. Quando olhou para Pedro, não tem um ditado, um olhar vale mais que 1000 palavras, é ou não é verdade? Jesus só olhou para ele e aí ele tremeu da hora e chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou amargamente, igreja? Porque naquela hora Pedro perdeu a salvação. Naquele momento ele perdeu a salvação dele. Aí ele chorou amargamente. Mas Jesus é misericordioso. Pedro se arrependeu. E quando Jesus ressuscitou, Jesus fez 3 perguntas a Pedro. Perguntou assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, cuida dos meus cordeiros. Oh, Pedro, tu me amas? Aí ele ficou triste e ficou assim: por que me perguntou 3 vezes? Porque Pedro negou quantas vezes? Olha só, você recebe de Jesus o que dá para ele. Olha o mistério aí. Pedro deu 3 negas, recebeu também 3 perguntas fortes. Você me ama mesmo? Amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Amo. Você me ama, Pedro? 3 vezes.
E depois Jesus falou assim: olha, Pedro, antigamente você era mais novo, você se cingia, você cuidava de si. Agora, você, quando for morto, outro te cingirá. Ou seja, Pedro foi crucificado na cruz, mas Pedro falou: me põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. E ele foi crucificado e botaram de ponta cabeça, e assim ele morreu. Mas depois de sair, tornou-se um grande homem de Deus. Deus pegou as falhas de Pedro, embolou-as e jogou no mar do esquecimento, e transformou ele no novo homem, numa nova mulher. É o que Deus está fazendo hoje com a igreja. Ele está pegando todas as falhas e erros e fraquezas, está jogando fora e está falando: olha, a partir de hoje eu vou te transformar numa nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem. E você não vai mais me negar, você vai assumir tua fé, vai andar comigo e eu vou te abençoar. Diga glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, Deus, com a misericórdia, deu mais uma oportunidade para Pedro. E na primeira pregação dele, muitas almas se converteram, igrejas foram abertas, e Jesus até hoje é glorificado. Diga glória a Deus. Que venhamos fazer aquilo que Jesus ensinou, não negar Jesus. É para negar a nós, nossas vontades, nossas falhas, mas a Jesus nunca negue. Negue pessoas que negam Jesus. Você vai negar pessoas que negam Jesus, mas você vai aceitar pessoas que aceitam Jesus na sua vida. E ande com pessoas de bem. Andar com pessoas ruins dá nisso aí, ó. Ninguém ali motivou Pedro, pelo contrário, tirou a força dele. Ele ficou fraco na fé, fogo estranho, fraco na fé, negou Jesus. Olha a derrota, o malefício que ele ganhou andando com gente ruim. Mas você tem benefício se você andar com pessoas boas, pessoas da fé. Você não precisa de muitos amigos para ser feliz, não. Basta meia dúzia bom, está ótimo, graças a Deus. Para que 200 ruins? Deus me livre. É verdade ou não é? Melhor meio gato pingado bom do que uma manada de porcos que vai te levar para o precipício, como diz na Bíblia. Quem percebe o pastor? Então, guarde no seu coração essa mensagem e creia que Jesus está cuidando de você. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome de Jesus.